Deuteronômio, capítulo 32, versículos de 48 a 52. Mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto, porque, primeiro que eu prometo que eu vou pregar sobre ele, né? Porque às vezes o sujeito lê um texto e fala sobre outras coisas, né? E segundo, porque a gente vai para frente, às vezes vai para trás, é uma sessão, na verdade, dos discursos de Moisés, né? Vamos ler em uníssono, quem está com essa minha versão, a versão da igreja aqui. Vamos lá, 48 a 52, Deuteronômio 32. Vamos lá? Naquele mesmo dia, falou o Senhor a Moisés, dizendo: sobe a este monte de Abarim, ao monte Nebo, que está na terra de fronte a Jericó, e morrerás no monte ao qual terás subido, e te recolherás ao teu povo, como Arão teu irmão morreu no monte Hor, e se recolheu ao seu povo. Porquanto prevaricastes contra mim no meio dos filhos de Israel, nas águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim, pois me não santificaste nos meios dos filhos de Israel. Pelo que verás a terra defronte de ti, porém não entrarás nela, na terra que dou aos filhos de Israel. Palavra de Deus. A pergunta é: o que você faria se você descobrisse que hoje é o último dia da sua vida? Tcharam! Ou se Deus dissesse para você assim: Valvir, quinta-feira, você vai ali na Pedra da Gávea, né? E você vai morrer lá. É o que está aqui no texto. Aí você vai dizer assim: não, trouxeram um pastor nordestino lá de Pernambuco, vai falar de morte aqui. Eu prometo a vocês que eu não vou falar de morte aqui. Eu vou, mas não vou. Eu vou falar de vida. Prometo a vocês. Porque é o que esse texto clama e grita para mim. É o texto da vida e da morte viva de Moisés. Moisés, em hebraico, pode significar tirado das águas ou aquele que retira, né? Mas é conhecido mais como tirado, retirado. Ele é da tribo de Levi, ele é o compilador do Pentateuco, dos 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Deuteronômio, na verdade, né? Deuteros, outra, nomos, lei. Não, na verdade, não é uma outra lei. É como se nos outros houvesse narrativas, e Deuteronômio é a compilação da Constituição, vamos dizer assim, do livrinho, né? Que provavelmente tem muito post-scripto aqui, coisa que foi escrita depois, talvez pelo próprio Josué, ou por aquele livro que é citado nas crônicas, o livro da história de Israel. Mas, na verdade, Moisés ele é o compilador desse livro. São 4 discursos, alguns falam que são 3, essa última sessão não é discurso. Eu considero discurso porque Moisés fala o que Deus disse para ele falar. Então, são 4 discursos de Moisés para o povo, dando um resumo da lei, dizendo para eles a bênção de seguir a lei e a maldição de não seguir a lei. Até para os muçulmanos, Moisés é considerado um profeta. Moisés, adotado pela filha de Faraó, nós conhecemos a história dele, né? Cresceu na época do cativeiro egípcio, surgiu, Êxodo começa dizendo que surgiu um faraó que não conhecia José, e aí o povo de Israel, que estava sendo numeroso, é oprimido por esse faraó, e Deus levanta então Moisés, depois dele ter sido criado num harim, ou numa escola egípcia. Você pode ler o livro de Êxodo, os primeiros capítulos narram a história de Moisés. Ele defende um hebreu e acaba assassinando um egípcio, e foge, fica 40 anos na região montanhosa de Midian, fixa-se ali, mas é chamado por Deus depois para voltar e é apresentado. Deus o chama como o libertador de Israel, comissionado pelo Deus de Abraão para ser o libertador de Israel. Ele conduz o povo até perto da terra prometida, recebe as tábuas dos 10 mandamentos,
Mas uma hora lá ele se irrita, quebra as tábuas da lei, se irrita com o pecado do povo. E aí é interessante que as primeiras tábuas Deus escreve. As outras tábuas Deus fala, você vai escrever, né? Mas Deus tem todo esse relacionamento com ele e ele então compila essas leis, ele promulga essas leis, ele fala sobre essas leis, ensina essas leis para o povo. Por isso que a lei hebraica é chamada também de lei mosaica. Na Igreja Católica e na Igreja Ortodoxa, ele é venerado como santo. No dia 4 de setembro é o dia de São Moisés. Então, esse Moisés é o Moisés líder, é o Moisés legislador, é o Moisés servo, é o Moisés profeta, é o Moisés que tem um caráter diferenciado. Moisés, segundo alguns estudiosos, como Douglas, ele diz que é o maior líder e legislador dos judeus. Hebreus, capítulo 3, versículo 5, o escritor aos Hebreus diz, Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Moisés é tido como um profeta, até pela própria cultura muçulmana. Um estudioso da Bíblia, do Antigo Testamento, diz que Moisés é o grande responsável pelo raiar da consciência de Israel. O final de Deuteronômio, no capítulo 34, nós lemos assim, nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face. Moisés tinha um caráter diferenciado, como eu falei, porque ele era o varão mais manso, ou muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Isso está em Números capítulo 12, versículo 3. Pois é, mas vem a pergunta lá do início. Esse homem recebe de Deus um PDF, né? Recebe de Deus uma mensagem, um e-mail, e nesse e-mail tem 3 decisões sobre a vida dele, conforme vemos aqui no capítulo que nós lemos. Primeiro, você está demitido, você não vai ser mais o líder. Está lá no PDF. Segundo, você vai se aposentar, outro vai entrar no seu lugar. E terceiro, você vai morrer. Aí volta a pergunta. Não precisa me responder, é uma pergunta retórica, né? Qual seria a sua atitude? Deus dissesse para você assim, né? Irmão, terça-feira, não, Senhor, pode ser quinta, depois do dia dos namorados? Deus diz assim para você, Valvir, terça-feira você vai ali na lagoa, tem um lugarzinho lá, você vai morrer. Que coisa, né? Deus marcou o dia e a data, né, da hora de Moisés. Os motivos, no próprio texto já diz. O motivo é estratégico, a estratégia é de Deus. É Deus quem estabelece reis, é Deus quem tira os reis. Deus, na estratégia, o próprio Moisés, no capítulo 31, no versículo 2, ele vai dizer assim, olha, eu já estou com 120 anos, ele diz, eu não sei sair nem entrar mais. O que é que ele está querendo dizer? A ideia de entrada e saída é uma ideia de batalha, é uma ideia de possessão, de posse, de confronto. Lembra do Salmo 121? Guardará a tua entrada e a tua saída. A ideia é um termo militar. Então ele fala, olha, vem batalha por aí, porque vocês ficaram enrolando muito tempo, né? Então agora, na hora de conquistar a terra, precisa de alguém mais jovem. E Josué e Caleb estavam bem treinados, principalmente Josué, que foi comissionado por Deus para isso. Então, o motivo de Deus ter tirado Moisés e ter mandado esse e-mail para ele com essas 3 decisões de Deus, decisões firmes, é um motivo estratégico. Outro motivo é disciplinar mesmo. Parece que Moisés já estava ficando um velho meio enjoado, sem paciência. A verdade é essa, né? Era para falar a rocha, ele bateu. Deus falou assim, Moisés, né? Está na hora. Qual seria a minha atitude, irmãos? Assim, vou falar de mim. Eu estava estudando esse texto, lendo, eu pensei assim, eu ia tentar negociar. Eu digo, não, Senhor, não tem problema negociar com Deus. Ezequias negociou, Abraão falou para Deus, né? Mas há momentos em que não tem muito o que negociar, não. É obedecer ou obedecer. Esse texto me chama a atenção por isso. Deus determinou. É como José diz para o faraó lá. A coisa está determinada e vai acontecer. 7 anos de fartura e 7 anos de fome. Aqui é um daqueles decretos de Deus, decreto mesmo. Vai morrer, tal dia. E você vai passar a bola para outro.
Mas acho que mesmo assim, o reverendo Alexandre falou hoje sobre o coração duro, né? O Espírito Santo ia ter que pegar uma britadeira boa mesmo, porque eu ia dizer assim, não, Senhor, peraí, acabei de chegar na Gávea agora, nem terminou o novo tom, né? Nem saí com os meninos, Senhor, a Júlia está com 12 anos, eu não vou ver nem ela namorar. Pai, e agora? A atitude de Moisés é uma atitude interessante. Eu sei a minha, não sei a sua atitude, mas eu sei a de Moisés também. Olha que interessante, acompanha aí comigo. Moisés não questiona a ordem dada por Deus, pelo contrário, ele escreve um cântico. No capítulo 31, 14 e 16, Deus já havia dito antes. Deus já tinha dito, ele fala para o povo, ó, Deus disse que eu não vou entrar na terra, nós já vimos pelos motivos estratégicos e motivos disciplinares, pelos motivos de Deus, os motivos são dele. Ele escreve um cântico. Ele não marca uma despedida, uma festa, né? Ele não reúne o pessoal, gente, eu vou morrer, fazer o quê, né? Tal. Ele escreve um cântico, que está em Deuteronômio 32 e o 33, e ele diz assim, ele é a rocha, no cântico, cuja obra é perfeita, capítulo 31, versículo 19, porque todos os seus caminhos justos são, Deus é a verdade, e não há nele injustiça, justo e reto é. Olha a atitude desse homem que sabe que vai morrer há poucos dias. Eu estou falando de vida, estou falando de morte. Ele é a rocha. Hoje foi lido um texto pelo reverendo Duzi aqui que fala que Deus apresenta Deus como a rocha, né? A pedra. A obra dele é perfeita. Todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade e não há nele injustiça. Justo e reto é. E sabe quem mandou escrever esse cântico? Deus. Deus diz para ele, você vai escrever um cântico do que está no seu coração. Vai lá e escreve. E aí Moisés abre o coração, diz, ele é justo, ele é verdadeiro, ele é santo. Em lugar de questionamento, louvor e adoração. Amém, irmãos? Outra atitude de Moisés, em lugar de murmuração e questionamento, bênção para o seu povo. No capítulo 33, versículos de 1 a 3, esta é a bênção que Moisés, eu estou lendo na minha versão, homem de Deus, deu aos filhos de Israel antes da sua morte. Olha a morte aí. Em lugar de murmuração, ô Senhor, tudo bem, Deus sabe, já não vou morrer, mas Deus sabe, né, o que eu fiz, né? Deus sabe, né, eu não queria. Não, Moisés diz assim, na verdade, amas os povos, versículo 3. Todos os seus santos estão na sua mão. Amém, irmãos? Todos os seus santos estão na sua mão. Nós aprendemos sobre isso hoje de manhã, né? Guardados, né? Por ele. Postos serão no meio, entre os teus pés, cada um receberá das tuas palavras. Ao invés de murmuração, bênção. Ao invés de revolta, mas por que eu, Senhor? Tinha tanta gente ruim aí para morrer, né? Por que eu? Tanto bandido aí, eu que sou um servo, líder, né? O Senhor me chamou para depois dizer assim, de uma hora para outra, que eu vou morrer. Ao invés de revolta, há um reconhecimento do cuidado de Deus. No capítulo 33, versículo 26 a 29, eu vou ler aqui na minha versão, diz o seguinte, não há outro, ó amado, semelhante a Deus. Olha que coisa. Ele diz depois que ele recebe o PDF lá com as 3 decisões. Que cavalga sobre os céus para a tua ajuda e com a sua alteza sobre as nuvens. O Deus eterno é a tua habitação e por baixo de ti estende os braços eternos. Ele expulsou o inimigo de diante de ti e disse, destrói-o. Israel, pois, habitará seguro. A fonte de Jacó habitará sós numa terra de cereal e de vinho. E os céus destilarão orvalho. Deus é bom. Amém, irmãos? Ao invés de tristeza, um hino à felicidade. Capítulo 33, versículo 29, ele diz assim, feliz és tu, ó Israel. Quem é como tu, povo salvo pelo Senhor? Escudo que te socorre, espada que te dá alteza. Assim os teus inimigos te serão sujeitos, e tu pisarás os seus altos. Aleluia. Amém, irmãos? Ao invés de questionamento, louvor. Ao invés de murmuração, bênção. Ao invés de revolta, reconhecimento. Ao invés de tristeza, felicidade. A morte de Moisés tem a ver com a vida de Moisés.
Por isso que Paulo diz, reverberando esse ensino verdadeiro, ele diz, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Completei a minha carreira, guardei a minha fé. Moisés olha para Deus e diz assim, o Senhor é bom, o Senhor cuida dos teus santos. Vira para o povo e fala, olha, Deus é bom. Não vou entrar, porque Deus é bom. Deus me tirou da liderança, porque Deus é bom. Eu estou com 120 anos, estou cansado. Sabe a minha conclusão pessoal? Ele diz para Israel, Deus é rocha, Deus é bom. Amém, irmãos? O legado de Moisés, portanto, ele é todo voltado para a obediência a Deus e o cumprimento da missão dada a ele pelo Senhor dos Exércitos. É voltada à obediência ao cumprimento da missão. Olha aí na sua Bíblia, por favor, no capítulo 31, versículos de 1 a 8, eu vou ler aqui na minha versão e vou destacar alguns detalhes aqui, por favor, do capítulo 31. Ele diz assim, ó, prosseguindo Moisés, ele explicou o que Deus tinha determinado, ele continuou falando. Prosseguindo Moisés, falou ainda essas palavras a todo Israel, dizendo-lhes, 120 anos tenho eu hoje, já não posso mais sair e entrar, e o Senhor me disse, grave isso aí, o Senhor me disse, não passarás esse Jordão. O Senhor teu Deus passará diante de ti, ele destruirá estas nações de diante de ti, para que as possuas. Josué passará diante de ti, como o Senhor disse. Eu vou ficar para trás, vai todo mundo me passar. Porque o Senhor disse, anote aí. Versículo 4, e o Senhor lhes fará, Senhor, Yahvé, como fez a Sion e a Og, rei dos amorreus, e a sua terra, as quais destruiu. Quando, pois, o Senhor vou-lo entregar, o Senhor disse, o Senhor falou, o Senhor fez, o Senhor entregou. Fareis com eles conforme todo o mandamento que vos tenho ordenado. Versículo 6. Sede fortes e corajosos, não temais nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco. O Senhor vosso Deus, Ele fala, Ele faz, Ele diz, Ele vai com vocês. Não vos deixará nem vos desamparará. Então Moisés chamou a Josué e lhe disse à vista de todo Israel, sê forte e corajoso, porque tu entrarás com este povo na terra que o Senhor com juramento prometeu a teus pais e lhes daria, e tu os farás herdá-la. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Olha o Senhor aí de novo. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Amém, irmãos? O Senhor disse lá no começo, quando Ele me tirou lá das águas. O Senhor me disse lá no Egito. O Senhor me disse lá em Midian. O Senhor me disse com o povo. O Senhor está me dizendo agora. Ele vai continuar falando. Porque o Senhor está diante de vocês. Amém, irmãos? Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Eu não estou falando de morte, eu estou falando de uma vida obediente e comprometida com o projeto de Deus para a sua vida. Isso é o que eu estou falando. Eu diria assim, gente, esses 40 anos vocês me deram muito trabalho, mas olha, nós conseguimos conquistar isso. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, estou indo embora, tem meus filhos aí, minha esposa. Daí ele fala assim, Deus é bom. Deus vai adiante de nós. Porque é uma questão de vida, é uma questão de experiência com Deus. Daquele que viu Deus face a face. Daquele que entendeu que sua vida é um projeto de Deus, das mãos de Deus. E ele diz, olha, vamos celebrar. Deus está no comando. E olha que Deus tinha dito para ele, olha, esse povo não vai dar trabalho, Moisés. Olha, Deus é bom, bendito seja o nome, Ele é rocha, Ele tem todos os santos nas suas mãos, sejam fortes, sejam corajosos. Bom, já estou indo para o final, porque está muito bonito aqui o capítulo 31, 32, 33, mas tem o 34, que eu podia chegar para Deus, Senhor, uma festa tão bonita dessa, não dá para prorrogar não, Senhor? Porque uma hora Ele ia ter que subir o monte.
O capítulo 34, veja aí, diz assim: então subiu Moisés, ou seja, ele foi. Na hora H ele não arrumou desculpa, não. Qual é o monte mesmo, Senhor? Né? Era o Monte Nebo, né? Um monte de 600 metros de altura. Quem vai fazer o passeio aí, ou a caravana, né? Lá para Terra Santa, talvez, não sei se vai poder ir lá, porque lá não sei se é território de Israel, é da Jordânia, né? Mas fica a 20 quilômetros de Jerusalém. Então, lá de Jerusalém, vocês vão conseguir ver o Monte Nebo, e espero que vocês lembrem da mensagem, pelo menos por causa do monte, né? Há um monte lá que o Valvi falou, né? Vocês vão ver o Monte Nebo, eu nunca vi. Mas eu diria: Senhor, como é o nome do monte mesmo? Ou faria como bom brasileiro: Senhor, qualquer coisa, se eu não aparecer, né? Eu ia para o monte, mas chegou uma visita lá em casa, Senhor. Não é? O Senhor manda o localizador. O Senhor me manda o localizador. Não, Moisés sabia. Ele foi. 120 anos, 600 metros. Então subiu Moisés. Para mim, a parte mais bonita de todo o Pentateuco é essa aqui. Para mim. Porque tem a ver com a morte, mas tem a ver com a vida. Com a vida de Moisés. E ele foi sozinho. Reverendo Alexandre, Reverendo Dúzio, eu vou ali morrer, vocês querem ir comigo? Né? Isabela, psicóloga, preciso de um apoio, né, nesse momento. Porque a gente morre só. Tem como eu convidar, vamos morrer comigo? Na verdade, a morte é um momento solitário. Mesmo aquele momento, né, fulminante, mas é só você. Até você que está aqui, que não crê em Deus, né, é um momento que não tem outra opção, né? O americano fala de final transition, né? A transição final. Tem uma hora que tem que passar a ponte mesmo, não tem como é agora. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao Monte Nebo, ao cume de Pisga, que está defronte de Jericó, e o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade. Moisés se encontra com o Senhor e tem ali a sua última conversa com Deus. Alguns estudiosos dizem que Deus, na verdade, estava punindo Moisés, mostrando a terra. Eu não creio assim, né? Eu não creio assim. Eu creio que eu vejo isso, claro, Deus disciplinou o Moisés e o povo, Deus estava no controle, há uma questão estratégica, há uma questão disciplinar, uma questão de soberania, de governo de Deus, aleluia, é assim mesmo. Mas eu vejo de outra forma, eu vejo aqui como um prêmio para Moisés. Olha, Moisés, olha que coisa bonita, né? Dizem que uma das visões mais bonitas da Palestina é de cima do Monte Nebo. O Senhor tem a última conversa, versículo 5, o Senhor lhe disse, olha o Senhor dizendo, o Senhor falando, é uma vida ouvindo a voz de Deus. Esta é a terra que prometi sob juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, quando lhes disse: eu a darei a seus descendentes. Permiti que você a visse com seus próprios olhos, mas você não atravessará o rio, não entrará nela. E aí o texto diz: Moisés, o servo do Senhor, morreu ali em Moabe, como o Senhor dissera. Tem a ver com vida, tem a ver com Moisés, mas tem a ver com o poder soberano, a graça de Deus, o propósito de Deus na vida de cada um de nós. Amém, irmãos? Olha que momento bonito. Claro que Moisés, vou fazer uma digressão aqui, né? Me perdoem os teólogos, né? Ninguém morre em pé, né? Acho que Moisés falou: tá bom, Senhor. O Monte Nebo, né? A irmã está rindo porque não era a irmã que estava lá, né? Mas é isso mesmo, ninguém morre em pé, tá certo, não tem como. Provavelmente o Monte Nebo, eu vi algumas imagens do Monte Nebo, tem vegetação, é um lugar muito bonito, quase um jardim elevado a mais de 600 metros. Peço permissão para dar uma viajada aqui, né? Qualquer coisa edita aí na gravação. Mas provavelmente Deus falou: Moisés, senta aqui, né? Ninguém morre em pé, né? Senta aqui, né? Deita aqui, não sei, né? Mas foi só ele, Deus. Para mim, essa é a coisa mais linda da história. Eu e meu Pai. Por isso que Paulo diz: olha, está chegando a hora de eu ser oferecido. Mas eu combati um bom combate. Eu sei quem tenho crido, sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Amém, irmãos? Está só Ele, Deus, lá. Aí ele
Descansa. A Bíblia chama dormir, né? Descansar. Olha que maravilha, né? Não precisa ficar batendo na madeira, cruzando o dedo, né? E quando enfim chegar a hora em que a morte... Não. Por isso que a gente canta em velório. Aí não canta em velório? Né? Lá na primeira igreja, de vez em quando, eu cantava. Uma hora para outra eu colocava no culto. Ó, pensai nesse lá. Quem morreu? Quem morreu? Por que a gente só canta nisso, só pensa nisso? Para Moisés, é o fim de uma jornada abençoada perante a face de Deus. Amém, irmãos? Como diz o outro, just like that, né? Simples assim. Senhor, é isso. Israel, confia em Deus. Ele já disse que eu não vou. E ele foi, sozinho. Não sou do anjo dizer, vai o monte, Moisés, vamos. Não. Ele, 120 anos. Está indo aonde, Moisés? Estou indo ali morrer. Foi. Mas não é. É maravilhoso isso. E ele está num jardim no alto, ele olha para a terra, ele não fala assim, pois é, Senhor, o Senhor podia pelo menos permitir eu entrar perto, não posso nem ir lá, tirar uma foto, uma selfie, não tem nada disso. Ele morre ali. E olha que, o mais bonito, gente, glória a Deus. O versículo 6 diz que Deus o sepultou. Quem sepultou Moisés? Deus. É o que eu quero para a minha vida. É o que eu quero, meus irmãos. É o que eu quero. Estar com Jesus. Estaremos para sempre com Jesus, diz Paulo, né? Consolem-se uns aos outros com essa... Eu estou falando de vida. Eu estou falando de vida, não estou falando de morte. Você começou no início, olhou para a cruz, ficou meio assim. Não. É vida. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Vida de fé em fé. Nós não nos guiamos por vistas, mas por fé somente. Eu sei. João diz, sabemos que temos a vida eterna. Sabemos. Eu sei. Por isso que a gente canta, eu sei que a minha vida está nas mãos, né? E quando enfim chegar a hora. Que privilégio, meus irmãos, que momento sublime de comunhão entre a criatura e o Criador. Versículo 34, capítulo 34, 7 diz que tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. Outra interpretação, como diz o outro, pessoal minha, é que isso não está dizendo, não está falando de Moisés antes, acho que está falando naquele momento, porque ele diz no capítulo 31 que ele está cansado, está velho, mas nesse momento, o narrador diz que não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. Ele chegou diante de Deus e falou assim, eis-me aqui. Onde é que eu tenho que sentar, Senhor? Onde é que eu tenho que deitar? E aí, Deus o sepulta. Deus pega Moisés no colo. Amém, irmãos? É isso que eu quero para a minha vida. Eu estou falando de vida. Eu li sobre a morte de Moisés, mas para mim isso é um exemplo de vida que eu quero para mim. Amém, irmãos? Volta para a pergunta lá. O que é que você faria, então? Como eu disse, eu não estou falando de morte, estou falando de vida com Deus. Estou falando de vida, de Deus na minha vida e na sua vida. Moisés é um servo de Deus, um homem de Deus, profeta de Deus, testemunha do Senhor. Muitos veem em Moisés a tipificação do próprio Jesus. Manso, servo, sofredor, que subiu na cruz, disse para os discípulos, chegou a minha hora, eu vou. Não, nós vamos não, esse aí é meu, a cruz de vocês é outra, essa aqui é minha, e eu vou. Eu tenho uma bebida, e eu vou beber. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então, muitos veem, e eu vejo também, uma tipificação do próprio Jesus Cristo em Moisés. Moisés, um homem em profunda comunhão com Deus, porque o texto de Deuteronômio começa dizendo, nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés. Olha, irmãos, 34:10, com quem o Senhor houvesse tratado face a face. Isso é que eu quero para a minha vida. Moisés aparece na transfiguração ao lado de Jesus e Elias. Quem está lá? Moisés. Em Judas 9, vemos a luta pelo corpo de Moisés.
É um texto que não podemos assim dizer exatamente o que significa aquilo ali, mas Deus guardou Moisés, até mesmo depois da sua morte. Deus não permitiu que ninguém, nem o diabo, lhe tocasse. Então a pergunta agora não é o que você faria, a pergunta agora é o que você fará. Não é? Porque, não é? Eu não sei, em termos de tempo eu não sei. Eu não sei quando é que eu vou receber o meu PDF. Agora eu sei uma coisa, eu sei o que eu farei, eu quero viver essa dimensão de vida. Eu quero viver face a face com Deus. Porque o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então eu quero subir no monte. Eu quero estar com Deus. Eu quero ficar a sós com Ele. Eu quero pegar na mão dele e passar pela ponte e subir no monte. Por quê? Porque eu quero viver com Ele. Então a questão não é o que você faria, é o que você fará com essa vida que Deus deu para você, com esse tempo que Deus está dando para você. Esse Deus de amor está dando para você. Não fique cronologizando, né? Acabei de inventar essa palavra. Não andeis ansiosos, né? Aprendemos hoje. Você não pode aumentar nem 60 centímetros ao custo da sua vida. Mas Deus tem cuidado de nós. É isso que Moisés diz. É isso que Moisés ensina para nós. O que você faria? O que você fará. Vamos orar? Quero chamar o reverendo Alexandre para fazer essa oração. Deus abençoe. Vamos orar, irmãos. Querido Deus, muito obrigado porque em Cristo Jesus nós temos a certeza de que a nossa vida está completamente no Teu controle. Os nossos dias estão nas Tuas mãos. Isso traz muita tranquilidade no nosso coração. Assim como aconteceu com Moisés, nós cremos que também acontecerá conosco. O Senhor Deus enviou Jesus Cristo para encher os nossos corações dessa viva esperança. E a nossa oração é para que isso aconteça, Deus, com cada vez mais intensidade. Que tenhamos o desejo ardente de estar contigo, como disse o apóstolo Paulo, porque é incomparavelmente melhor. Faça isso na nossa vida, no nome de Jesus. Amém